O amor que acende a lua, por Rubem Alves. Editora Papiros, canal Leconde. Caros ouvintes, já adquiriram o livro? Já fizeram alguma doação aqui para o canal? Centavos serão muito bem-vindos, seja via Pix, Apoia-se Vaquinha. Já curtiram, compartilharam, comentaram? Inscreveram-se no canal? Tudo isso ajuda na divulgação deste material, este conhecimento chega mais longe e assim amplia-se também o meu trabalho. Obrigada pela presença. E caso queiram, possam e devam, também tem a minha lista de livros da Amazon. Os links todos estão no descritivo. Uma boa escuta a todos. Estamos em lua nova, hoje, em defesa da vida. É um homem grande, 1,90 de altura. Obviamente um homem forte. Seus cabelos castanhos já estão grisalhos e tem um grande bigode. Seus olhos profundos são azuis e bondosos e seu piscar revela humor. Um veadinho se esfrega nele pedindo carinho e sua mão grande deixa a caneta sobre a mesa e delicadamente agrada o bichinho. Lá fora, os crocodilos algumas vezes dormem com suas enormes mandíbulas abertas. E há os hipopótamos, os pelicanos, a vegetação impenetrável que se reflete nas águas barrentas do rio. A aparência é de um homem solidamente plantado neste mundo. Mas não é verdade. Seu coração e sua cabeça movem-se de acordo com uma lógica estranha de um outro mundo que só ele vê. Nasceu em 1875, numa aldeia de Alsácia, filho de um pastor protestante. Desde muito cedo ficou claro que ele era diferente. Sua sensibilidade para a música chegava à dor. Ele mesmo conta que, na primeira vez em que ouviu duas vozes cantando em dueto, ele era muito pequeno ainda, teve de se encostar na parede para não cair. Em outra ocasião, ouvindo pela primeira vez um conjunto de metais, ele quase desmaiou por excesso de prazer. Com 5 anos começou a tocar piano, mas logo se apaixonou pelo órgão de tubos da igreja na qual seu pai era pastor. Aos 9 anos, já era o organista oficial da igreja e tocava para os serviços religiosos. Sentimento amoroso idêntico lhe provocavam os animais. Ele relata que, mesmo antes de ir para a escola, lhe era incompreensível o fato de que nas orações da noite que sua mãe orava com ele, apenas os seres humanos fossem mencionados. Assim, quando minha mãe terminava as orações e me beijava, eu orava silenciosamente uma oração que compus para todas as criaturas vivas. Ó Pai Celeste, protege e abençoa todas as coisas que vivem, guarda-as do mal e faz com que elas repousem em paz. Ele conta de um incidente acontecido quando ele tinha 7 ou 8 anos de idade. Um amigo mais velho ensinou-o a fazer estilingues, por pura brincadeira. Mas chegou um momento terrível. O amigo convidou-o a ir para o bosque e matar alguns pássaros. Pequeno, sem jeito de dizer não, ele foi. Chegaram a uma árvore ainda sem folhas, onde pássaros estavam cantando. Então o amigo parou, pôs uma pedra no estilingue e se preparou para o tiro. Aterrorizado, ele não tinha coragem de fazer nada. Mas nesse momento os sinos da igreja começaram a tocar. Ele se encheu de coragem e espantou os pássaros. Seu amor pelas coisas vivas não era apenas amor pelos animais. Ele sabia que, por vezes, era preciso que coisas vivas fossem mortas para que outros vivessem. Por exemplo, para que as vacas vivessem, os fazendeiros tinham de cortar a relva florida com ceifadeiras. Mas ele sofria vendo que, tendo terminado o trabalho de cortar a relva, ao voltar para casa, as suas ceifadeiras fossem esmagando flores, sem necessidade. Também as flores têm direito de viver.
Também não podia contemplar o sofrimento dos animais em cativeiro. Detesto exibições de animais amestrados. Por quantos sofrimentos aquelas pobres criaturas têm de passar a fim de dar uns poucos momentos de prazer a homens vazios de qualquer pensamento ou sentimento por eles. O nome desse jovem era Albert Schweitzer. Doutorou-se em música. Tornou-se o maior intérprete de Bach da Europa, dando concertos continuamente. Doutorou-se em teologia e escreveu um dos mais importantes livros de teologia deste século. Doutorou-se também em filosofia e era professor na Universidade de Estrasburgo, sendo também pastor e pregador. Schweitzer tinha tudo aquilo que uma pessoa normal poderia desejar. Ele era reconhecido por todos, mas havia uma frase de Jesus que o seguia sempre: a quem muito se lhe deu, muito se lhe pedirá. E aos 20 anos ele fez um trato com Deus. Até os 30 anos, ele iria fazer tudo aquilo que lhe dava prazer. Daria concertos, falaria sobre literatura, sobre teologia, sobre filosofia. Aos 30 anos, ele iniciaria um novo caminho. E foi o que ele fez. Aos 30 anos, entrou para a escola de medicina, doutorou-se e mudou-se para a África, para tratar de uns pobres homens atacados pelas doenças e abandonados. E lá passou o resto de sua vida. É preciso entender que Schweitzer não era só um médico curando doentes. Ele não se conformaria com isso. Dentro dele viviam a música, a filosofia, o misticismo, a ética. Schweitzer sabia que somente o pensamento muda as pessoas. E o que ele mais desejava era descobrir o princípio que vivia encarnado nele. E ele conta que foi numa noite. Ele e remadores navegavam pelo rio para chegar a uma outra aldeia. Seu pensamento não parava, e ele se perguntava: qual é o princípio ético? De repente, como um relâmpago, apareceu na sua cabeça a expressão reverência pela vida. Tudo o que é vivo deseja viver. Tudo o que é vivo tem o direito de viver. Nenhum sofrimento pode ser imposto sobre as coisas vivas para satisfazer o desejo dos homens. Há algo estranho na psicologia de Schweitzer. Um dos maiores desejos da alma humana, de todos, é o desejo de reconhecimento. Na Europa, Schweitzer era admirado universalmente, organista, filósofo, teólogo, escritor. Aos 20 e poucos anos, seu nome já era símbolo. Aí toma uma decisão que o levaria para longe de todos os olhos que o admiravam, a absoluta solidão de uma aldeia miserável. Hoje, uma decisão como a dele seria imediatamente notada. Os jornais e a televisão logo fariam brilhar a sua imagem de cavaleiro solitário, e ele apareceria como herói. Seria grande, imensamente grande na sua renúncia. Também as renúncias podem ser motivo de vaidade. A esse respeito, relembro a última cena do filme Advogado do Diabo. Merece ser visto de novo. Mas ele opta pela invisibilidade, a solidão, longe de todos os olhos e de todos os aplausos. Isso só tem uma explicação. Ele era, antes de tudo, um místico. O que lhe importava não era o brilho narcísico, mas a consciência de ser verdadeiro com o princípio de reverência pela vida, o seu mais alto princípio religioso. Esse princípio Schweitzer viveu intensamente. Não é difícil ter reverência pelas coisas fracas, a relva, os insetos, os animais. Fracos, eles não têm o poder de nos resistir. Difícil é ter reverência pelos homens fortes, que se encontram ao nosso lado. Jesus ordenou amar o próximo, porque é fácil amar o distante. O próximo é aquele que está no meu caminho, que tem o poder de me dizer não.
Mais difícil que amar os doentes, que são carência pura, fraqueza pura, dependência pura, mendicância pura, é amar aqueles que estão ao meu lado e que são tão fortes quanto eu. Reverência pelos que estão ao meu lado. Se Schweitzer se relacionou com os pobres negros doentes por meio da compaixão, ele se relacionou com seus próximos, iguais, companheiros de hospital, por meio de amizade. E ele formula na sua ética o princípio de que um homem nunca pode ser sacrificado para um fim. Schweitzer não era um ser deste mundo. Talvez ele tenha compreendido isso, e essa tenha sido uma das razões por que ele saiu do mundo civilizado, embrenhando-se nas selvas da África. No mundo civilizado, nas organizações, será possível ter reverência pelo próximo? Na lógica das organizações, não há próximos, nem amigos. A lógica das organizações diz: cada funcionário é apenas um meio para o fim da organização, não importa quão grandioso ele seja. Nas organizações, os sinos das igrejas não tocam para impedir que o pássaro seja amor.